Ok, Deus nos concedendo hoje à noite a nossa reunião, esse nosso tempo de cultuá-lo, apresentando os nossos cânticos, os nossos louvores, os que aqui se encontram desde as 19 horas, tem aquele momento do louvor, da adoração, e agora o tempo da pregação e ensino da palavra de Deus. Eu estava lendo aqui agora na Bíblia, trazendo o pensamento, a última carta do apóstolo Paulo, nas últimas palavras com o jovem pregador Timóteo. Ele quer que Timóteo venha ter com ele. Paulo está vivendo um momento um tanto solitário, dizendo: só Lucas está comigo, toma Marcos e traz-o contigo. Ele quer a companhia de João Marcos. E dentre as menções que ele faz, ele menciona que ele deixou o indivíduo por nome Erasto em Corinto, porque Paulo sempre foi uma pessoa de uma capacidade incrível de relacionamentos, de relacionar-se com pessoas, de amizades. Você pode, um dia, querendo ter esta experiência, faça uma lista do rol de pessoas com as quais o apóstolo Paulo era envolvido na Bíblia. Vai de A a Z. Z tem Zenas, né? Ele menciona Zenas, mas ele diz assim: Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo, um outro indivíduo, um outro companheiro do apóstolo Paulo, e deixei Trófimo doente em Mileto. Estranho, não é? O apóstolo Paulo fazer essa menção lá aos Filipenses. Ele fala de Epafrodito, que ficou doente, quase à morte, mas ele ressalta que Deus se apiedou do Epafrodito, dando-lhe melhoras, e também do apóstolo Paulo, para que não tivessem tristeza sobre tristeza. De vez em quando nós ficamos abatidos, enfermos, doentes, padecemos, sofremos, é assim? Temos aprendido sobre isso. Graças a Deus por pessoas que Deus tem no meu relacionamento me acercado e me ajudado. Obrigado pelos dois indivíduos que me sustentaram quando debilitado, passando mal, eu por algum momento me desliguei, desmaiei na sexta. Fazia tempo que eu não visitava um leito de hospital ou de pronto atendimento. A última vez que eu me recordo, 21 anos passados, fiquei 4 horas num pronto atendimento com aquela injeção de Voltaren para combater a excruciante dor de uma cólica renal. 21 anos depois, eu voltei a um leito de pronto atendimento, mas graças a Deus estamos bem. Tem alguns que pensaram assim: você não vai dar conta de pregar à noite? Gente, estou bem, Deus está cuidando, estamos bem, tá? Fortalecido. Abatidos, mas não destruídos, tá? Nós estamos pregando hoje à noite 1 aos Coríntios capítulo 13. Poderíamos só ler o versículo 7, mas vamos ler de 1 a 7. 1 aos Coríntios capítulo 13, de 1 a 7, o X-tudo do verdadeiro amor. C-H-E-E-S, me parece que 2E, forma a palavra em inglês cheese. E aí trouxeram para o português, ficou mais fácil, X. Então, que era cheeseburg, ficou cheeseburg, cheese, tudo, cheese, alguma coisa assim. Então, por isso que tem esse tal de X aí. Estava lendo sobre isso essa semana.
o X-Tudo do verdadeiro amor, trazendo para nós a ideia de algo total, completo, integral. Vocês estão lá? Já abriram lá? Abra lá a sua Bíblia. Comigo juntos estamos? Ninguém separado, todo mundo junto. Cheguei lá. Eu estou remindo o tempo que eu quero terminar. O amor tudo sofre. Porque nessa questão de o amor tudo sofre, estamos sofrendo um pouquinho. Sentindo na pele o sofrimento, não é? Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, você consegue ficar em pé? E não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Olha a importância, a necessidade do amor. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O que o amor é? O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Daí então, Paulo tem 4 tudos para descrever as considerações finais da natureza do amor. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Vamos orar? Graças damos ao Senhor Deus pela leitura desse trecho da palavra dele e oremos nesse momento. Nosso Deus e Pai Celestial, temos aberto a Tua Palavra, rogamos pela leitura da mesma, pelo assunto que estamos estudando, pela maneira tão sublime, real, verdadeira e importante, vinda da parte do Espírito Santo, trabalhar a nossa compreensão, o nosso entendimento, para que da apresentação e ensino sejamos levados com este aprendizado para o viver prático. Precisamos, ó Deus, entender de maneira precisa, clara, cristalina, como que se desenvolve, como que o sofrimento faz parte da nossa vida nessa breve, momentânea, temporária preparação para a eternidade. Nos ensine como melhor respondermos perante o Senhor às mais diversas, diferentes situações que aflições, perseguições, abatimento, padecimento nos acometerão. Dê-nos entendimento. Fala conosco. Oramos também por aqueles que pela transmissão irão nos acompanhar e até mesmo depois irão assistir a gravação. Oramos no nome de Jesus. Amém. O amor verdadeiro, o amor divino, o amor ágape, que na sua totalidade e eficácia tem descrições de 4 fatos importantes
que nós estamos estudando. O primeiro deles, o amor tudo sofre. E entendemos, em primeiro lugar, a graça de Deus no tocante ao amor, que nos possibilita lidar com o sofrimento. Eu mencionei para você que entre o momento em que somos envolvidos com uma determinada situação de sofrimento, a exemplo do apóstolo Paulo, que clamou, orou, suplicou ao Senhor. Ele não menciona exatamente o problema que ele estava enfrentando, padecendo, mas chama de espinho na carne. Ele sabia a procedência, o porquê, mas ele buscou a cura. Ele buscou uma resposta de Deus, e Deus deu-lhe uma resposta. A minha graça te basta. Então Deus tem uma graça em meio ao amor que nos possibilita lidar com o sofrimento. Também entendemos que o sofrimento é algo que somos chamados a sofrer e exortados a suportar. E aí eu dei para você, mencionei conosco o exemplo das corridas de 100 metros e a corrida que é uma maratona. Uma exige velocidade e a outra exige resistência. Mas ambas têm um término, têm um fim. Mas sua maior consideração, o nosso sofrimento pode ser comparado a uma corrida de resistência, que exige superarmos, suportarmos, e pode demorar um pouco mais do que aquela corrida de velocidade, mas vai terminar. E mencionei para você da realidade do sofrimento nesse período determinado. E a Bíblia nos ensina, o próprio apóstolo Paulo, ele usa uma expressão até interessante, quando ele fala de padecimento em favor do povo de Deus, em favor da igreja. Ele escreve sobre isso na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Efésios, Filipenses, Colossenses. Antes de 1 aos Tessalonicenses, nós temos Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Ele está dizendo aqui o seguinte. Eu estou lá em Filipenses, gente. Deixa eu chegar lá em Colossenses. Colossenses 1, 24. Colossenses 1, 24. Olha o apóstolo Paulo aqui. Regozijo-me agora no que padeço por vós. Ele se alegra em meio ao sofrimento em favor daquela igreja. Diz assim: e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Bastante animado o apóstolo Paulo, enfrentando padecimento, aflições, por causa do seu comprometimento, compromisso com Jesus Cristo. Quando você tem comprometimento, compromisso, você vai fazer a diferença. E ele sofria, ele padecia, ele tinha consciência disso, mas ele estava no campo de combate, avante, indo adiante. E ele diz: regozijo-me. Não transformo isso em tristeza sobre tristeza. Para mim é motivo de alegrar-me, porque eu estou no encalço, nos passos do Salvador, o Senhor Jesus, e cumpro o resto das aflições de Cristo. Lá em Atos capítulo 20, versículo 24, ele diz: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra a minha carreira. Deixa-me ver lá, Atos 20, 24.
Mas em nada tem a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria. Eu percebi que estava faltando algo na minha menção, recitando, é esta: contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Mesmo em meio ao sofrimento, o apóstolo Paulo, ele entendia: somos chamados a sofrer e exortados a suportar. Ele tinha alegria perante o Senhor. Não tinha a vida dele por preciosa, senão cumprir com alegria a carreira e o ministério que ele havia recebido do Senhor. Mas uma terceira colocação para nós, em relação ao sofrimento, e você pode ter plena e clara certeza disso, Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos 8, 18. Romanos 8, 18. Em relação ao sofrimento. Paulo diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, biblicamente, o sofrimento ao qual somos chamados a padecer, a sofrer neste mundo, não é digno de ser comparado com a glória que nos aguarda no fim da vida. Esse sofrimento é momentâneo, temporário, passageiro. Eu sei que agora alguém sofrendo, eu conheci pessoas acometidas por determinada doença, sofrendo, mas ela tinha certeza: em breve este sofrimento vai acabar, porque para o homem e mulher de Deus, indo para o lar celestial, a nova Jerusalém, a cidade santa, Deus está preparando, novos céus, nova terra. A Bíblia diz que todos que piamente querem viver em Cristo Jesus, 2 Timóteo 3,12, vão sofrer, vão padecer. E nós sofremos e nós padecemos. Se você fizesse uma lista das mais diversas situações de sofrimentos que podem acometer uma pessoa, você nem faz a lista, porque você já começa a derramar lágrimas. Pessoas padecendo, pessoas sofrendo, os mais diversos, às vezes é tanto físico, mas emocional, que abate, que comove o ser. Pessoas acometidas de um tipo ou outro, também de doença. A dor física, dor excruciante, que tolhe a pessoa. Às vezes o indivíduo, tem aquelas pessoas que de tempos em tempos sofrem com enxaqueca, isso, a palavra enxaqueca que fala, que sofre uma horrível dor de cabeça, outros com quebraduras. A família agora daquele pastor de Jonas, eu creio que ele ainda está numa UTI, eu não tenho informações recentes, um acidente, mudando o quadro da vida. Então o sofrimento, a situação que vivemos agora, está em insegurança, está em incerteza. E você entender na eternidade
Quando estaremos com o Senhor, não tem mais dor, lágrimas, sofrimento, lá não se pronuncia diabetes, pressão arterial, e que mais, e tantas outras, como chama? Tem tanta, aquela que a pessoa fica tonta, labirintite, que mais que tem com tite? Tem várias com tite, hepatite, sinusite. Tem pessoas que sofrem. Às vezes você olha para uma criança já padecendo o sofrimento. E como você pode lidar com isso? O amor tudo sofre. Há uma obra de Deus vinda para o meu e o seu ser. Deus nos ensinando e trabalhando algo que vai dar condições para que eu e você lidemos com o sofrimento. Venhamos conviver com o sofrimento. E eu mostrei para você, Paulo dizendo, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que nós há de ser revelada. Nós sofremos, nós gememos, aguardando a salvação, a redenção do nosso corpo. Mas enquanto isso não acontece, a nossa vida é uma corrida de resistência. É uma corrida de resistência. Temos exemplos na palavra de Deus. Temos exemplos na palavra de Deus. O apóstolo Paulo é nosso exemplo. Mas com espinho na carne ou sem espinho na carne, ele foi o Paulo que Deus queria que ele fosse. Ao ponto de dizer, combati o bom combate. Estou terminando a carreira. Guardei a fé. Permaneceu inabalável, firme perante o Senhor. Mas avalie o sofrimento. Propósito, em quarto e último lugar, propósito divino para o sofrimento. O Novo Testamento não diz que o sofrimento poderá ocorrer. Não. É uma certeza. É uma certeza. Eu li com você na primeira mensagem, falando sobre o amor tudo sofre. Nós vemos aquela lista dos sofrimentos do apóstolo Paulo, que nem chega perto da sua lista de sofrimentos. Que Paulo enfrentou, que Paulo padeceu, por causa do Evangelho, por ser quem ele se apresentou ser, um pregador do Evangelho, um homem de Deus, um homem usado por Deus. Interessante, não é? Quanto mais dedicado, mais perseguido, mais afligido, mas Deus deu-lhe graça para sempre avançar. Nunca retroceder, amém? Com o Senhor você vai adiante, segue em frente, não retrocede. Sejam quais forem os obstáculos, os contratempos, os empecilhos, o nosso Deus é o Deus do impossível. É Ele que nos capacita o nosso viver. Aliás, eu passei a semana toda pensando, Deus, como a graça do Senhor é tão importante na nossa vida. Como que a graça do Senhor nos capacita? E sempre lembrando o apóstolo Paulo, trabalhei mais do que eles, não eu, mas a graça de Deus para comigo. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Paulo enfrentou e sofreu espancamentos,
apedrejamento. Lá em 2 aos Coríntios capítulo 11, tem uma lista que ele mencionou. Perigo de morte, naufrágio. Paulo não estava no Titanic, mas ele enfrentou o naufrágio, irmãos, pior do que o Titanic. O navio que Paulo, aliás, nessa menção, nem sei se você está mencionando o naufrágio de Atos 27. 276 pessoas naquele navio. De carga, armação e tudo no navio se perdeu. Mas Deus disse para Paulo: nenhuma alma vai se perder, porque o nosso Deus sustém com as suas mãos de poder e autoridade. Paulo enfrentou naufrágios, dias e noites no mar, constantemente sendo alvo de hostilidade humana. Por que tudo isso? Porque ele estava disposto a sofrer. Por que ele estava disposto a sofrer essas coisas? Porque ele entendeu o propósito divino para o sofrimento e a promessa divina, não apenas para o alívio do sofrimento, mas que o sofrimento tem um fim, há uma redenção, uma salvação, um momento em que na eternidade não tem dor, nenhuma dor. Agora, nesse ínter e entre estarmos nesse nosso viver agora e partindo para a eternidade, somos chamados a participar das aflições de Cristo. É o que eu li com você em Colossenses capítulo 1, versículo 24. Sofrer, suportar, quando assim procedemos, vamos estar andando nos passos do Senhor Jesus. A escola da qual Jesus tornou os seus apóstolos, seus discípulos, alunos com tempo integral, tudo lhes foi ensinado por ele, inclusive o sofrimento. Dor e sofrimento são oportunidades para que eu e você venhamos mostrar o amor que Deus tem derramado em nossos corações. Muitas vezes, quando nós consideramos uma pessoa que está sofrendo, a impressão que a gente tem: por que tal pessoa está sofrendo assim? Deus não ama essa pessoa não é amada por Deus. Você poderia olhar e dizer ao contrário: aqui está uma pessoa que Deus ama tão profundamente, a ponto de confiar tal sofrimento a essa pessoa, sabendo que ela irá aguentar, suportar. O que é isso? Isso é grandeza e conquista real. Você tem convivido com pessoa, por amor, Deus está confiando tal situação àquela pessoa. Tem um propósito. Tem um propósito. Um problema que temos em nossos dias é uma tal de crença popular que tem se espalhado, que Deus nunca deseja a dor ou o sofrimento. Muitos ensinam que se você tem confiado, vindo ao conhecimento de Cristo Jesus como Senhor e Salvador, muito bem, os seus problemas acabarão. Você não terá mais privação, perseguição ou dor. Mas eu pergunto, essas pessoas têm lido a palavra de Deus? Têm lido o Novo Testamento? Abra lá sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4. A vida daquele que agora está em Cristo, nesse nosso viver terreno,
não é um mar de rosas. Muitos mencionam o versículo 13, desconsiderando o contexto desse versículo. No contexto, Paulo está agradecendo a igreja de Filipos, porque aquela igreja comunicou com o apóstolo Paulo, enviando-lhe uma oferta. E uma oferta não era algo que vinha meramente daquela igreja, era Deus direcionando aquela igreja para uma contribuição, para uma oferta para o apóstolo Paulo. E Paulo vai expressar sua gratidão a eles. No versículo 10 de Filipenses 4. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Pois já vos tinha lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Enquanto tem muita gente descontente com o que tem, com o que Deus tem dado, quero mais. E o apóstolo Paulo diz, não ambicioneis coisas altas, lá em Romanos 12. Acomodai-vos às humildes. Já aprendi. Se ele em algum momento se deparou não sabendo, Deus o ensinou a contentar com o que ele tinha. Ele vai dizer, sei estar abatido. Eu sei o que é isso. Ele sabia o que era espinho na carne, irmãos. E sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. E o segredo disso ele mostra no versículo 14, como ele podia conviver, essa instrução de conviver com abatimento, conviver com a escassez, a falta de recursos, como que isso era possível para o apóstolo Paulo? O versículo 13, posso todas as coisas, que coisas? Que ele mencionou no versículo anterior, no versículo 12. Por quê? Ele podia todas as coisas, porque alguém o fortalecia. Em Cristo que me fortalece. Há momentos que nós vamos padecer, nós vamos sofrer a realidade de itens que o apóstolo Paulo coloca aqui, mas o meu, o seu Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Jesus não mudou. O mesmo Jesus, socorro bem presente para o apóstolo Paulo, em quem Paulo se fortaleceu. Diga para o seu problema, diga para o seu padecimento, eu tenho Jesus que me fortalece, que me dá fortalecimento, força, condição para ir adiante. Amém? Glória a Deus. Nós não estamos desamparados. Eu ainda tenho no meu coração, e você também, aquele eu estou convosco de Jesus até a consumação dos séculos, porque lhe foi dado todo o poder no céu e na terra. Amados, Cristo é quem cuida de nós. Ele cuida de nós, Ele quer cuidar de nós na abundância, na escassez, na fome, toda maneira, porque tem um propósito, trabalhando o nosso ser. Ele tem um plano, um propósito, as nossas vidas. E em meio ao sofrimento, à dor, que nós nos aproximamos mais e mais do Senhor. A vida cristã é uma vida de peregrinação cheia de dor,
aflição, perseguição. Quanto mais amamos a Deus, quanto mais consistentes somos com esse amor do qual o apóstolo Paulo menciona em 1 Coríntios capítulo 13, mais seremos perseguidos e acharemos necessário sofrer e suportar todas as coisas. Mas o que torna isso possível é o amor. Amém? O amor. O amor é capaz de vencer totalmente o sofrimento. Não existe dor tão forte que não pode ser vencida pelo amor. Até mesmo a dor da morte é superada quando se ama verdadeiramente. O amor, maior exemplo de amor. Vamos lá para João 15:13. João 15:13. Evangelho de João 15:13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus inimigos. O que eu li aí? Ah, perdão. Deixa eu voltar lá. Obrigado. João 15:13. A minha Bíblia voltou umas páginas. É isso, amigo. Ninguém tem maior amor do que este, dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Perdão, amigos. Jesus, ele foi à cruz, ele morreu por amor. Por amor, ele morreu. Você sabia que o amor é tão grande que consegue perdoar e vencer as decepções e até traições? Tem um vídeo circulando na rede social. Aquele vídeo fala de não sei se psicopata ou sociopata, mas não importa, o indivíduo parece trazer no seu ser as ações da psicopatia ou da sociopatia. Gary, de acho que é Greenridge, nos Estados Unidos. Aquele assassino, ele matou em torno de 48 vítimas. Acho que mulheres, 48. E lá nos Estados Unidos, eles têm um costume de fazer uma audiência e coloca as vítimas ou os parentes das vítimas diante do réu que está no tribunal. Aquele estuprador, aquele assassino, cruel, frio, estava no tribunal e as pessoas chegavam para ele e diziam assim: eu te odeio, babando ira, raiva. E ele, a única demonstração de alguma coisa que ele esboçava era ironia, indiferença, frieza, deboche das pessoas dizendo para ele: eu quero que você sofra eternamente no inferno. Ele não estava nem aí para o que as pessoas estavam falando. Mas chegou o momento que um senhor já bem idoso, uma barba, parecendo a barba de Arão, grisalha, usando um suspensório, ele chegou na tribuna e disse para aquele homem que ele havia causado muita dor na vida dele
Aquele homem havia acabado com a filha daquele senhor de uma maneira muito cruel, trouxera muita tristeza ao coração daquele homem, dor. Mas ele disse para aquele assassino cruel, frio, psicopata ou sociopata: você está me forçando, exigindo que eu coloque em prática um dos mais sérios mandamentos e ordens do Senhor. Eu sou um cristão e por amor eu te perdoo. E ele, conversando e falando como um homem de Deus, contrário a tudo aquilo que tem sido estudado sobre os psicopatas, sociopatas. Eu vi a cena, eu vi o vídeo. Aquele assassino começou a chorar. Tamanha comoção. Irmãos e amados, o amor é tão grande que ele consegue perdoar, vencer as decepções e traições. Já imaginou você na situação daquele homem? Como ele era capaz de fazer aquilo? Ali, a graça de Deus, a condição de suportar o sofrimento, entendendo que é breve, é passageiro, o nosso tempo na glória ainda não chegou, temos a expectação e há um propósito. E aquele homem exerceu o princípio da palavra de Deus: o amor tudo sofre. Não é apenas você sofrer pela pessoa, mas sofrer com a pessoa amada. O amor verdadeiro tudo sofre. E aquele testemunho daquele homem, um testemunho de alguém que pôde dizer como o apóstolo Paulo: posso todas as coisas por Cristo. De onde vier o fortalecimento para tal homem se apresentar e falar tais palavras? Ele falava assim: eu sei que todos aqui te odeiam, mas eu te perdoo. Aquilo sim impactou, e contrário à própria ciência, aquele homem teve o seu ser abalado pelo poder, que não era um poder meramente humano, um poder sobrenatural. O amor de Deus que foi derramado em nossos corações. Tudo sofre. Tudo sofre. Nós não conhecemos o amanhã. O amanhã pertence ao Senhor. Nós estamos vivendo sempre um hoje. Sempre um momento chamado hoje. E que tenhamos uma noção que temos Cristo. Então, ainda que eu e você estejamos numa das situações mais difíceis, mais complicadas, eu tenho dos recursos o melhor recurso, a melhor condição. Eu sou cuidado por Deus. Todo o meu ser, eu e você, o seu corpo. O amor tudo sofre. Primeiro item das descrições dos 4 fatos que nós estamos tratando. Na semana que vem, o amor tudo crê. Que lembra para você a palavra crer? Que lembra para você a palavra crer? E isso, fé. O amor vai agir através da fé.
Na fé. O amor vai agir através. O amor tudo crê. Essa fé que vem pela palavra de Deus, o amor ainda mais. Até porque fé sem amor, nada seria, não é assim? É fé pelo amor. Amém? Então, semana que vem, nós vamos falar sobre esse tudo crê. Depois o tudo espera e depois o tudo suporta, que é a questão da superação. Ok? Vamos colocar em pé nesse momento. No sofrimento de Jó, aquele sofrimento teve um tempo designado por Deus. Quando o sofrimento chegou ao fim, como nós tratamos aqui, que há um propósito. O próprio salmista disse: foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Jó, uma das mais lindas expressões registradas na Bíblia, ele diz no versículo 2 do capítulo 42, no processo de restauração: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Versículo 5: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Deus é quem nos prepara para situações com as quais nós temos que, no nosso viver, enfrentar. Entenda, depois desta vida há uma eternidade, e é para lá que nós estamos indo, amém? É para lá que nós estamos indo. Aqui é passageiro mesmo, aqui é cheio de conflito, contratempos e uma série de coisas que acontecem, mas logo chegaremos lá, amém? Fortaleça em Cristo, que Cristo seja o seu fortalecimento, não as circunstâncias, não os contratempos, as contrariedades, mas fortaleça em Cristo, tá? Estamos começando uma semana, pense no fortalecimento do Senhor. Ele vai dar a condição para você, para mim, para nós. Que Deus abençoe. Vamos orar nesse momento. Todos aqui já receberam Jesus como Senhor e Salvador. Se alguém porventura não tem vindo a Cristo como seu Senhor e Salvador, Jesus salva perfeitamente. Ele tem um vinde a mim que é para todos, sem acepção de pessoas. Nele encontraremos alívio, nele encontraremos a verdadeira alegria. Vamos orar nesse momento. Graças te dou, Senhor Deus, pela capacidade que vem do Senhor para o ensino e pregação da palavra. Que essa palavra seja importante, indispensável, principalmente nesses dias em que nós estamos vivendo, dias tão conturbados, de uma série de coisas acontecendo que nos afligem, que vêm para roubar a nossa paz, que possamos usufruir da paz de Jesus, que Jesus seja tudo em nós.
que sejamos fortalecidos por Ele. Abençoe, ó Deus, os irmãos aqui, os que nos acompanharam pela transmissão. Ó Deus, graças dou por cada momento da nossa vida em que o socorro do Senhor é bem presente na angústia e o Senhor tem nos fortalecido. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, oramos o nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Santo Espírito seja com todos vós. Amém. Amém. Estava olhando ali no vídeo agora e eu vi um punhado de coraçõezinhos subindo, não é? Gente que aperta ali os coraçõezinhos. Graças damos também por você que tem nos acompanhado pela transmissão. Amém.